Olá, pessoal. Mais um prazer imenso estar aqui com vocês para compartilhar daquilo que do qual foi me ensinado. Seja para você bom dia, boa noite, boa tarde e onde você estiver. Bom, para você que está chegando agora e talvez venha ver direto esse 13º vídeo, lembrando que eu vou deixar um vídeo disponível todo sábado na parte da manhã. Olha, para você que está chegando agora, eu vou me apresentar a você. Eu me chamo Carlos Henrique, sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, moro na cidade de Nova Lima, no bairro Belvedere, sou da reserva do Exército Brasileiro, onde alcancei o meu posto de capitão com honra e louvor. E aqui eu apenas estou compartilhando com quem queira ouvir os meus relatos, a minha história de vida, o meu contato com essas civilizações das quais passei. Lembrando que o meu primeiro contato se deu no ano de 2007. Mas antes de mais nada, eu quero dizer a você que eu, antes de qualquer crítica, antes de qualquer opinião, eu sou uma pessoa que, de certa forma, é moderada. Por quê? Porque se eu estivesse aí, do outro lado, como ouvinte, ouvindo tudo que sei através de uma outra pessoa, se eu estivesse ouvindo, eu também duvidaria. Porque o que aprendemos é o que é material. O que aprendemos é o que nos fez ficar cegos ao longo dos anos. Eu vim de um berço religioso, do qual eu era cristão, um cristão pentecostal. Participei e visitei diversas congregações evangélicas, li a Bíblia do começo ao fim e do fim ao começo e fiz isso por diversas vezes. Antes de 2007, eu era um cristão muito devoto. No ano de 2004, mais mesmo para 2003 e 2004, eu fui diagnosticado com câncer, e esse câncer ele estava num estágio já avançado, o que a medicina considera e chama de câncer maligno. E eu tinha no intestino delgado, no fígado e no estômago. E eu recorri à minha crença, eu recorri ao Deus que eu achava que existia, eu recorri ao Cristo do qual eu sempre, com muita dificuldade, mas com muita honra, na época, exaltei o seu nome e não vi resposta nem de Deus, nem do seu Cristo. E isso foi me desanimando muito, 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 muito. Mesmo sabendo que eu era uma pessoa de coração muito ruim, mas eu não fazia nada para prejudicar as pessoas, a não ser algumas coisas que fiz, das quais já me retratei, e das quais eu não acredito que tenha sido por essa razão que eu fui levado a esse tipo de doença. Mas eu sempre, como qualquer outra pessoa devota, eu pedia perdão, eu tentava direitar a minha vida, eu buscava da melhor maneira possível um jeito de sair da situação da qual eu conheci e que foi imposta a mim como sendo pecado. Busquei na religião o conforto, busquei em tudo que você possa imaginar, exceto o meio do qual na época eu conhecia como sendo feitiçaria, bruxaria
e que na verdade não existe nada disso. Como você, que é uma pessoa que está habituada ao meio religioso, você pode sim acreditar no inferno e acreditar no céu. É o seu livre-arbítrio, é a sua escolha. Eu não acredito em um paraíso, a não ser os planetas pelos quais eu vou, e não acredito em inferno porque ele não existe e isso foi me provado. Agora, você que está me ouvindo, acredita ou não, isso é um problema pessoal unicamente da sua pessoa. E eu não vou interferir em religião de ninguém, não vou interferir em crenças de ninguém. Cada um segue aquilo que quer seguir. Mas no ano de 2007, quando eu estava ali, acampando, sozinho, eu fui visitado por dois seres pertencentes à constelação e à galáxia de Sírius. E esses dois seres, sendo uma representação masculina e outra feminina, eles pertenciam e habitavam Sirius B. E ali, naquele momento, eles falaram para mim palavras de conforto, palavras que das quais eu, como ser humano, necessitava ouvir naquele momento. E tudo para mim se tornou mais claro a partir daquele dia por diante, onde eu, estou respondendo por mim, eu passei a ter o conhecimento, passei a ter o entendimento de que aquilo que do qual eu acreditei, ou nas figuras que das quais acreditei na Bíblia, sendo Deus e sendo o próprio Cristo, não existia da forma que da qual foi nos ensinado ao longo do tempo. E também descobri que não existe inferno, que não existe o pecado, que não existe nada dessas coisas que das quais faz com que o homem aprisione a si mesmo por uma culpa qualquer. Hoje, eu sou muito feliz. E não existe felicidade falsa em minhas palavras e muito menos no meu coração. Porque hoje eu tenho tudo o que eu quero, estou rodeado de pessoas que são verdadeiras, tenho intimamente os meus contatos com todas essas civilizações até o dia de hoje. A Gnachete, que é a figura representada desse avatar, dessa atriz de uma série de TV, que da qual eu adotei essa figura como sendo a representação da própria Gnachete, e quero ressaltar aquilo que várias pessoas me perguntam. Essa personagem que você vê no meu avatar, ela se parece em 30% com a Gnachete, que é princesa em Sirius, princesa no planeta chamado Galamiak, onde se assentam os 25 majestosos reis com as suas respectivas rainhas. E depois que eu fui levado para fora da Terra, depois que fui levado em plena consciência e em corpo físico, e vi planetas inimagináveis, e vi seres humanoides de tipologia diferenciadas, para mim, todo o conhecimento do qual eles me deram, eu coloquei em prática, e as pessoas que conheci muito antes de chegar a esse meio de comunicação chamado internet, pessoas essas estão com suas vidas transformadas e outras tantas que estão a partir de agora aprendendo, estão também tendo suas vidas transformadas. Bom, isso se dá unicamente porque as pessoas elas passaram a dar a credibilidade para aquilo que é novo. E o que é novo, eu entendo,
estando na mente de todos vocês, que é chocante, o que é novo assusta, tá? Muitas pessoas usam o ditado popular de que ninguém é dono da verdade. Tudo bem, pode até ser, mas para mim, tudo que eu soube, tudo que no qual eles, os meus irmãos, as minhas irmãs, que são senhores e senhoras das estrelas, que são pilares de sustentação que vão além da compreensão de qualquer mera ufologia ou de qualquer mera expectativa científica, eles, para mim, Carlos Henrique, são os donos da verdade absoluta. Absoluta. Sonhar, todo mundo sonha. E todo mundo acorda e nem sempre a pessoa se lembra do que sonhou. Mas quando você tem aquilo que é palpável, aquilo que é material, aquilo que é lindo aos olhos, em outras palavras, quando você entra em uma nave alienígena e você vê, e você toca, e você é permitido compartilhar junto a eles toda a gama, toda a vastidão tecnológica. E ali dentro daquela nave você vê hologramas sofisticadíssimos que mostra a diretriz de constelações, de planetas, de sistemas solares inteiros, e você olha aquela nave tecnológica que respeita o comando do qual o seu desenvolvedor foi programado. E você olha para aquelas naves que têm inteligência artificial e inteligência biológica, por uma fusão tecnológica que vai além da compreensão humana terrena. Quando você vê, como eu, a Gnachete, uma mulher linda, extraordinária, maravilhosa em todos os sentidos, e ela te abraça, ela te beija, ela conversa com você. Ela te consola nos momentos difíceis. Quando você vê Zamaniel, Arnetoliel, quando você vê os planetas, quando você vê toda a vastidão de tipologia de seres alienígenas, na vastidão e na imensidão das estrelas, ninguém pode roubar isso de você. E quando você descobre a chave, o segredo, que se chama universo, que se chama natureza, que se chama respeito, que se chama o saber amar, o saber perdoar, que é diferente do qual nos foi ensinado durante todo o tempo. Quando você descobre e quando você dar-se a iniciação a essas coisas e você vê que tudo aquilo que te ensinaram é tudo mentira, e você ainda depara com pessoas dizendo que possivelmente isso é ilusão da sua mente, ou algum tipo de medicamento forte que você andou tomando, ou que isso é criação, ou é plágio de um trabalho de uma outra pessoa. Quando você vê todos os questionamentos, seja ele de qual esfera for, eu olho para dentro de mim e tenho a certeza de que todas essas pessoas não sabem nem o que está falando. Eu sei que muitos ufólogos estão me ouvindo. Sei que muitos psiquiatras também estão me ouvindo.
Eu sei que pessoas críticas, céticas, estão me ouvindo também. E eu sei que a cada fim de transmissão, essas pessoas, elas olham para dentro delas mesmas e falam: poxa, e se for verdade? Eu sei que ufólogos importantes, pessoas importantes, estão dando ouvido, perdendo ali 1 hora, 1 hora e meia, 1 hora e 10 do seu tempo para ouvir a minha explanação. Eu sei que pessoas religiosas, para não fazer distinção de religião, estão me ouvindo também. Eu sei que o psiquiatra, o psicólogo, ele vai assinalar, analisar o tom das minhas palavras. Mas eu sei também que essas pessoas querem olhar olho no olho, me colocar, nem que seja naquela máquina tecnológica barata, onde mostra o batimento cardíaco e dá ao conhecimento do seu operador se a pessoa está falando verdade ou mentira. Eu sei que as pessoas que ouvem também querem provas. Não de que eu seja capitão, mas que se realmente eu fui a esses planetas. E fazer um vídeo com a minha mãe, ela dizendo tudo que viu, onde ela viu a Guinachete, não vai bastar, porque ainda que isso aconteça, ou ainda que eu o faça, as pessoas ainda vão dizer, por ser mãe dele, está coliada a ele. Recentemente eu conheci uma garota, o nome dela é Ellen. Nós nos encontramos em um shopping. Ela o tempo todo olhava para os meus olhos, me fazia várias perguntas. E ela começou a se sentir muito, muito segura em relação à minha pessoa. Por quê? Porque a mentira, ela enfada as pessoas. A verdade, ela traz expectativas melhores. Quando você ouve um palestrante falar e a palestra dele não tem sentido, o seu desejo é se levantar e ir embora. Mas quando a palestra é boa, você não quer que acabe. E de pouco a pouco, algumas pessoas estão se aproximando de mim fisicamente, sabendo verdadeiramente quem eu sou, e muitas delas até dizem: olha, Carlos, eu te peço desculpas porque uma vez eu ouvi você dizer que antes de te julgar, nós devemos te conhecer, e eu te conheci e vi que você é totalmente diferente. E no momento que a pessoa fala isso para mim, eu ouço em audível voz, do jeito que vocês estão me ouvindo aqui, a Guinachete dizer: viu o que eu te disse? E isso me alegra muito. Muito, muito, muito. Então ninguém, nenhum governo, nenhuma força, ninguém vai tirar de mim ou apagar da minha memória tudo que vi, tudo que toquei, tudo que aprendi, tudo que comi e de todas as viagens que fiz através de uma vastidão de portais, de uma gama de tecnologia extraordinária. Eu costumo dizer o que minha mãe me disse uma vez. Quando a minha mãe, certa vez, ela viu a Guinachete, a minha mãe, ela caiu para trás, sentiu medo e pavor e pediu para ir para dentro de casa. E naquele momento,
Quando a Gnachete foi embora, a minha mãe falou comigo assim: meu filho, eu te peço perdão, mas eu queria que você me respondesse uma coisa. Como pode uma mulher daquele tamanho e como pode uma beleza da qual eu, aos meus 56 anos de idade, nunca presenciei em nenhuma mulher na Terra? E como pode aquele tamanho de metal gigantesco estar sobre a nossa casa? Eu falei: mãe, ela é que me curou através do marido dela, que é um excelente geneticista. Foi o marido dela, nos laboratórios de Galamiak, que curou o meu câncer. Naquele momento a minha mãe chorou muito. E minha mãe falou assim: hoje eu fico com o coração leve em saber que quando você some, você está em boas mãos. Fora também outras pessoas que presenciaram, pessoas que eu, Carlos Henrique, julguei dignas de estar comigo nas minhas partidas quando eu entro na esfera e ela se eleva aos céus. Recentemente, em Belo Horizonte, uma pessoa voltada à ufologia, que pediu para eu não dizer o nome dele, entrou em contato comigo no Facebook, pediu que eu abrisse o Skype, eu abri o Skype, ele me mostrou alguns livros que ele havia escrito, e ele disse se eu daria a ele a oportunidade de conversar com ele. Eu disse sim, não tem problema. Mas não vai ser no meu apartamento, porque eu não te conheço, nós podemos nos encontrar. Foi logo que eu me encontrei com a Ellen. E como ele pediu sigilo, ele disse: olha, eu sou ufólogo de carteirinha e sou ufólogo há mais de 40 anos. E eu disse para ele assim: olha, independente de você ser ufólogo ou não, não interessa. Já que você tem o desejo de me ver, você vai me ver. Fui no lugar combinado e encontrei com ele em um restaurante na Savassi. E ficamos ali no restaurante na Savassi por horas. Eu entrei, conversei com o gerente da casa, falei que iríamos almoçar ali e permanecer até o fechamento do restaurante e que eu queria, junto a ele, uma mesa bem reservada no fundo, porque seria uma reunião. Apresentei a ele a minha identificação funcional. Ele disse que não queria ver, que aquilo não importava. O que importava era o que eu tinha contado. É o que eu estava falando. E ele começou a me fazer uma entrevista. E essa entrevista durou exatas 3 horas e 20, aproximadamente. E no final de tudo que ele me perguntou, esse ufólogo, que por enquanto pediu para eu não dizer o nome dele, talvez ele mesmo, não sei se através de algum hangout, porque me parece que ele nem mexe com isso, mas não sei se através de alguma entrevista que ele fizer na rádio ou de qualquer meio de comunicação, ele venha citar isso que eu estou dizendo aqui hoje para vocês. Ele disse para mim assim: Carlos Henrique, eu nunca vi uma pessoa com tanta veemência, com tanta verdade, falar o que você fala. Eu estou perplexo. Mas eu não duvido de nada do que você fala. E você, de certa forma, é muito corajoso por estar dizendo todas essas coisas com tamanha precisão e perfeição. Continue dizendo isso para as pessoas. Eu disse para ele assim: isso é um conselho? Ele disse: não, porque você tem os seus próprios conselheiros. Isso
é um pedido. E o que mais me alegrou é que ele falou comigo assim: deixe eu te dar um abraço e um beijo. Eu falei: pode, não tem problema não. Eu não tenho nada contra. Ele me deu um beijo no rosto e disse assim, pela minha idade, que isso seja um beijo de pai para filho. Hoje estou feliz porque conversei verdadeiramente com uma pessoa que eu sei que tem contato. Eu disse alguns dias em vídeos anteriores que eu não falo de ufologia e nunca vou falar. Não falo da Bíblia e nunca vou falar. Não falo da Torá e nunca vou falar. Não falo de nada que seja ligado à religião ou deduções humanas. Não falo. O meu propósito aqui, ele é unicamente de poder mostrar, de poder contribuir com aquilo que eu vi no decorrer desses 9 anos e poucos meses. E eu já falei algumas vezes e quero dizer novamente que você que me ouve e não acredita e tem o prazer de dizer em seu coração que eu sou uma farsa, siga sua vida e me faça um favor. Deixe de ouvir os vídeos que faço. Deixe de perder o seu precioso tempo. Agora você que fica lá com o pé na frente e outro pé atrás, querendo acreditar, não precisa. Desacredite tudo que eu falo. É que nem eu disse desde o começo, a mim não vai fazer diferença nenhuma. Se você acreditou ou se você não acreditou. Vai acrescentar o que na minha vida? Nada. Nada. Porque eu não busco dinheiro, porque já sou resolvido financeiramente. Não busco fama, porque senão já estaria em um programa de TV local de Belo Horizonte, Minas Gerais. Não busco migalhas de dinheiro para realizar palestras, porque senão já teria aceitado diversos convites que a mim foi feito desde há muito tempo atrás. Não busco publicar livros, ainda que alguns autores quiseram e estão desejando escrever tudo o que digo. Eu não busco migalhas de centavos, de reais, de dólares, de euros, de ninguém. De ninguém. Estou aqui falando. Você está ouvindo porque você quer. No meu canal, Henrique e Agnachete, e no meu grupo, Agnachete, Filha das Estrelas do Facebook, você não vai ouvir eu dizer, dá um joinha, como já fiz outras vezes em outros lugares. E você muito menos vai ver ou ouvir eu pedir para você compartilhar esse vídeo com alguém. Porque o que eu busco nas pessoas é qualidade e não quantidade. E as respostas que as pessoas quiserem, eu darei através do meu Facebook. Eu já disse, não precisa você me adicionar. Basta você clicar no link da minha página, ir em mensagens, mandar a sua mensagem para mim
eu te respondo com maior prazer relacionado a qualquer vídeo que eu já tenha feito. Não precisa mandar o seu convite para ser o meu amigo no Facebook, achando que eu vou responder somente quem é meu amigo. Não, não vai ser assim. Eu deixei postado para o pessoal do grupo, do meu grupo lá no Facebook, que eu estava muito feliz e estou muito feliz, porque no dia tinha 230 e poucas pessoas no meu grupo e todas se respeitando, todas gostando do trabalho. A qualidade, ela supera a quantidade de longe. Você não precisa transmitir o meu vídeo para uma outra pessoa. Você não precisa dar joinha para que o vídeo venha ficar mais visualizado ou mais recomendado pelo YouTube. Não precisa. Sabe por quê? Porque o trabalho que eu faço é o trabalho da Confederação Galáctica. O trabalho que eu faço é o trabalho de expansão de consciência. Então não precisa que eu me apresse em alcançar as pessoas que terão que ser alcançadas. Não precisa entrar em desespero. Por quê? Porque aquele que ouvir, ainda que criticar, ele ouviu. E o que ouviu e quer ouvir ainda mais, esse vai aprender muito, mas não aprender com o Carlos Henrique de forma alguma. Ele vai aprender com aquilo que foi me ensinado. E é gostoso ensinar aquilo que é bom. E você quer fazer o seu pré-julgamento? Faça-o. Sem problema algum. Eu não te conheço, não sei quem você é, e a certeza que eu tenho é que a natureza, mãe, o universo, pai, vai sempre distanciar o meu caminho do seu. E nunca você entrará na minha casa e comerá comigo e com os meus amigos. Pode ter certeza disso. Absoluta. Hoje, nesse dia lindo, nessa tarde linda, nessa noite linda para você que vai ouvir, eu quero falar de um assunto relacionado à famosa Atlântida. Quero falar de uma constelação chamada Varipovic. Y-79-2001. Nesta constelação existe um planeta chamado Ivin. Ele é um corpo planetário que está em um sistema solar chamado BN-60003Q8. Longe da Terra, 2,3 mil anos-luz. Seu corpo planetário, o corpo planetário deste sistema solar, e neste corpo planetário existe, para você ver, 5 sóis. No sistema solar existe 9 planetas. Somente um é habitável. E é esse extraordinário corpo planetário chamado Ivin, planeta majestoso. E Ivin é 6 vezes maior que Saturno. Lindo, grandioso,
espetacular. E existe em Yevin um anel igual a Saturno. E olhar Yevin, estando de frente para ele, dentro da majestosa nave de Galamiak, você vai encontrar a cor desse planeta sendo azul e marrom. E quando eu observei tudo aquilo que está ali diante de mim, quando eu observei tudo, e vi que o sistema solar é um sistema solar grandioso, que nele habita 5 sóis e 9 planetas, e que os outros planetas não eram habitáveis, e somente um, e esse um, Yevin, era azul e marrom. Eu olhei para Gnashete, sorri para ela. Ela disse: eu sei e conheço o teu coração e sei que você sempre fica perplexo quando vê os mundos criados pelo nosso Pai Universo e modelados pela nossa Mãe Natureza. Eu falei a Gnashete: princesa da minha vida, amor da minha vida, vamos descer, porque tudo é registrado na minha mente e tudo é registrado no meu coração. Ela disse: eu sei da sua ansiedade, e o que mais me alegra é ver o seu respeito, é sentir o seu amor por lugares que você ainda não esteve. Quando eu desci, junto a Gnashete, passando pela atmosfera de Yevin, quando comecei a atravessar a sua atmosfera, as suas nuvens, eu vi que as suas cidades são feitas. A princípio eu achei que era de pedras preciosas, mas quando eu cheguei mais perto e vi aquela vegetação extraordinária, e vi aqueles oceanos extraordinários, e vi aquelas naves gigantescas entrando e saindo simultaneamente desse corpo planetário que é 6 vezes maior que Saturno. Poxa! Quando eu cheguei e a nossa nave pousou, e eu vi aquela civilização extraordinária, e a Gnashete olhou para mim, e sempre sorrindo, sempre com aquele amor doce nos olhos, sempre com aquele carisma, com aquele jeito de ser a Gnashete. Eu somente agradeci ao meu verdadeiro Pai Universo e à minha verdadeira Mãe Natureza. E quando cheguei, saí da nave, eu vi que não se tratava de pedras preciosas, mas eu vi que suas cidades são feitas de mármore refinado. E vi que no centro de Yevin existe uma grande cidade-nave, que é sobre o tema que vou falar, Atlântida. Essa civilização que habita o planeta Yevin, ela se chama Gyarax. Mas eu vou tratar aqui como seu segundo nome, Gyarix. E eles são conhecidos como os Guianas,
Quem são os Guianas? Os Guianas, eles habitaram a Índia há 16 mil anos atrás, e naquela época eles tinham naves que foram chamadas mais tarde como sendo as Vimanas. Está dando para vocês entenderem? Eles vieram à Terra, tá? Eles vieram à Terra há 1240 anos depois da chegada dos reptilianos híbridos, que são os Anunnakis de Nibiru. Eles, os Guianas, chegaram em seus carros celestiais, que não possuíam muita tecnologia. Só para você ter um exemplo, a tecnologia das aeronaves dos Guianas, que eram conhecidas como os Vimanas, a nave dos Guianas eram como se você comparasse o Super Tucano da Força Aérea Brasileira, certo? Para você ter ideia, como se você comparasse o Super Tucano ALX da Força Aérea Brasileira com os discos alados dos Anunnakis, e os discos alados dos Anunnakis, ou seja, a tecnologia Anunnaki, fosse o atual F-35 americano. Para quem não sabe o que é um Super Tucano, pesquise depois na internet. Ele é uma aeronave feita sobre uma plataforma semelhante ou igual àquelas aeronaves que fazem acrobacias da Esquadrilha da Fumaça. É característica de um Super Tucano. Então o Super Tucano vai ser colocado aqui como sendo os Vimanas dos Guianas. E a aeronave, que é o disco alado dos Anunnakis, são os F-35. Porém, naquela época, os Anunnakis, eles não lutaram contra os Guianas, como muitos pensam, mas sim uma maldita raça, que é a raça conhecida, como eu falei diversas vezes, como sendo os Churupaques. Os Churupaques, eles tinham naves que superavam as dos Anunnakis, que são os discos alados. E quando os Churupaques desceram dos céus há 519 anos mais tarde que os Guianas habitavam em harmonia com os Anunnakis de Nibiru. E eles desceram dos céus com uma mega estrutura de 273 mil metros de circunferência. 273 mil metros de circunferência. E essa mega infraestrutura era nada mais, nada menos que uma cidade de tamanha tecnologia que naquela época, era 700 mil anos à frente da tecnologia híbrida reptiliana. Imaginem só. Imaginem só. Então, quem tinha moral naquele momento eram os Churupaques. Mas quem tinha chegado ao planeta eram os reptilianos e híbridos de Nibiru, à busca e procura do minério ouro, para que fosse ali lançado ali na sua atmosfera, para não sofrer tanta consequência quando ele orbitava os outros sistemas solares. E eles, os Churupaques, eles pousaram no mar sua cidade, que é chamada Zupoporax. Só que anos antes, eles fizeram uma estrutura de pedra que serviu de pilar de equilíbrio para
a cidade que hoje, inclusive, os antigos, os estudiosos, chamam de Atlântida. Mas, na verdade, os Churupaques, eles vieram, construíram pilares de pedra, construíram cidades de pedras e plataformas de pedras, longe da vista dos Guianas e longe da vista dos Anunnakis de Nibiru. Para quê? Para que quando chegasse essa mega estrutura de 273 mil metros de circunferência, ela pudesse pousar sobre essa plataforma de pedra que seria o pilar da sustentação dessa mega infraestrutura. Os Churupaques, naquela época, eles chegaram e começaram a escravizar os Guianas. Eles pegaram alguns Guianas do planeta Yavin, que estava aqui no nosso planeta, e começaram a fazer experimentos com eles. Mas antes, os Churupaques destruíram, prestem atenção, a maioria de suas naves, que são essas Vimanas. Só que os Guianas, alguns deles, ao ver o massacre que acontecia com sua civilização que estava ali, com o intuito de reconhecimento e de saber se poderia também compartilhar daquele planeta, uma vez que estavam ali os reptilianos híbridos, o que eles fizeram? Eles, vendo a atrocidade dos Churupaques, eles, mais do que de imediatamente, esconderam algumas Vimanas em cavernas. E essas Vimanas estão escondidas nas montanhas do Afeganistão, do Paquistão e do Cazaquistão. E somente 3 Vimanas foram encontradas, prestem atenção, e através dessas Vimanas é que se fizeram a tecnologia reversa, e essa tecnologia reversa criou esses discos voadores, que dos quais constantemente tem se acidentado em nosso planeta. Por quê? Porque a tecnologia inversa das Vimanas e o conhecimento dos Churupaques nos dias atuais, por tudo que passou, que eu já disse nos vídeos anteriores, as Vimanas que foram encontradas pelo exército americano e pelo exército alemão, a sua tecnologia reversa, através do conhecimento dos Churupaques dado ao governo humano, com o intuito da ampliação da gama da tecnologia, é que criou esses discos, essas naves, que frequentemente se acidentam na superfície. Porque qualquer civilização que seja, que esteja em desenvolvimento e tenha a sua tecnologia própria, ela jamais se acidenta. Porque tamanha tecnologia seja da sua nave menor, seja da sua nave cruzadora interplanetária, ou seja da sua nave mãe, de suporte e base e resgate. Só que naquela época lá atrás, da qual eu estou narrando para vocês, que é o que foi me mostrado e contado pelos próprios Guianas, onde eles esconderam algumas Vimanas, algumas máquinas voadoras, e quando eles tentaram, os Churupaques, se apoderar, e os Anunnakis de Nibiru passaram a ter esse conhecimento, e os Anunnakis ali de Nibiru, eles tinham a vastidão desse conhecimento,
pela amizade e pela afinidade que tinha com os Guianas. Quando eles tentaram se apoderar depois dos Anunnakis de Nibiru, houve então uma grande guerra, e essa guerra ela durou 8 anos. E a terra do Oriente Médio e da Índia Ocidental, ela foi toda destruída por essa guerra de 8 anos. E prevaleceu intocavelmente a cidade Zurupoporaques, que é a cidade que muitos procuram, mas nunca encontrarão, que da qual os homens, cientistas e arqueólogos colocaram e denominaram elas como sendo Atlântida, porque é uma cidade sobre o oceano. E após muitas baixas entre homens, entre os Guianas e toda a sua civilização aqui na Terra, que na verdade chama Eleap, após as baixas dos Anunnakis de Nibiru, terminou-se então essa guerra. Houve um período de restauração de toda a Terra, que se chama Eleap, e não esqueçam disso, no período que durou 87 anos. E passado tudo isso, os Anunnakis de Nibiru permitiram que os Guianas ficassem com a herança de guerra, ou seja, com a mega cidade Zupuporax. Os Guianas aceitaram e se readaptaram, e dali eles passaram a dominar as tecnologias deixadas pelos Churupaques, que foram massacrados através da guerra com os Anunnakis de Nibiru e com os homens que serviam os Anunnakis e também com os próprios Guianas. Estão me entendendo? E os Anunnakis de Nibiru, por ver tudo o que tinha acontecido com os Guianas, como forma de retratação e como prêmio de guerra, a herança dessa guerra, onde essa cidade foi entregue aos Guianas, eles aceitaram, readaptaram e dali passaram a dominar aquela tecnologia. E neste período de adaptação, levou tão somente 4 anos para que eles reerguessem as cidades e os monumentos que hoje conhecemos na Índia. Quando você se deparar com a figura da história indiana, onde narra que naves chamadas Vimanas guerreavam e caía fogo do céu, você pode ver e entender, e agora vocês estão sabendo que era a guerra entre os Churupaques, os reptilianos híbridos de Nibiru, conhecidos como Anunnakis, e os próprios Guianas. Então, depois de tudo isso, eles reconstruíram o que hoje conhecemos como sendo a Índia. E construiu megas infraestruturas subterrâneas que hoje, inclusive, estão debaixo do monte, da montanha do Tibete e entre outras montanhas que fica entre a Índia e a China. Então, meus queridos, passado por esse período, a ciência e a tecnologia dada a eles
como presente de guerra pelos Anunnakis, eles elevaram maravilhosamente essa mega cidade Zu-Pu-Porax, que é a Atlântida, conhecida na linguagem humana, levou essa mega infraestrutura aos céus. Ou seja, da mesma forma que ela veio dos céus, ela foi aos céus. E eles levaram embora para o seu planeta natal, Yavin, essa mega infraestrutura que da qual naquele momento eu estava pisando em seu planeta quando eu estive no seu sistema solar. E quando essa mega infraestrutura que pertencia à raça Churupax chegou ao planeta Yavin, passou a servir ali de estudo para novas tecnologias. Hoje, os Guianas, que na verdade são Guianas pelo nome dado que eles mesmos reconheceram aqui na Terra, mas em seu planeta natal eles são conhecidos como os Guiarax, mas vou tratá-los como Guianas. Eles estão na 15ª dimensão de desenvolvimento. E hoje, a sua tecnologia, através do que eles fizeram de forma reversa, através da tecnologia Churupax, a sua tecnologia ela supera até mesmo as do Churupax. E inclusive de outras tantas civilizações que estão até mesmo em dimensões superiores. Hoje, os Vimanas, hoje, as Vimanas, que são as suas novas naves, são de uma tecnologia tamanha que da qual eu entrei e experimentei a sua capacidade tecnológica entre os portais interdimensionais. E as Vimanas hoje, elas podem abrir por si só portais interdimensionais, simplesmente acelerando a velocidade de suas máquinas. E chegar ao planeta Yavin, que fica a 2,3 mil anos-luz da Terra, em exatos 0,3 segundos. Entenderam? Essa raça, Churupax, é uma raça muito hostil. Eles são piores do que os reptilianos primordiais puros da constelação menor de Draco. Os Churupax, eles detêm uma tecnologia gigantesca. Só que hoje, os Churupax, eles não têm um planeta natal. Porque a confederação e as confederações e os pilares de sustentação do universo destruíram toda a cadeia do seu sistema solar. Hoje o que existe no que era o sistema solar são fragmentos de despojo de seus mundos. Os Churupax, eles chegaram até o nosso sistema solar, ficaram escondidos atrás de Júpiter, enquanto suas naves desciam até Eleap, que é a Terra, e por ter tecnologia de invisibilidade, os Anunnakis de Nibiru não os identificaram nem mesmo através da base lunar. Dado a isso, eles começaram a construir essa mega infraestrutura de pedra. Então hoje, tudo que você buscar relacionado à Atlântida, você vai ver tão somente estruturas de pedras, que das quais eles chegaram a um conceito de que foi através do dilúvio
que houve a grande inundação e essas cidades foram submergidas, mas não é. Essas cidades, que na verdade são pilares para sustentar essa mega infraestrutura dos Churupaques, elas foram construídas para tão somente essa mega cidade, essa mega infraestrutura fosse tão somente trazida ao nosso planeta para que aqui eles começassem a prosperar uma nova civilização. Então veio do céu essa mega infraestrutura de 273 mil metros de circunferência, pousou no Oceano Atlântico. A cidade ela ficava entre a Austrália e entre o Oriente Médio. Os Anunnakis de Nibiru, por sua vez, naquela época, pelo que me foi dito, eles se aproximaram dessa cidade com essa mega infraestrutura, ficaram admirados, mas eles sabiam que ali era uma civilização guerreira. E os Anunnakis não queriam briga com essa raça Churupaques. E os Churupaques, por sua vez, disseram que estariam ali somente para extrair recursos e procurar outro mundo para adaptação. Então, os Anunnakis de Nibiru continuaram fazendo o seu trabalho, que era o trabalho da extração do metal ouro, e deu-se ali o seu segmento, um em cada lado. E os Churupaques, com essa mega cidade, tanto que em vários estudos você sempre vai ver que os estudiosos, principalmente os arqueólogos sérios, eles vão sempre dizer que a Atlântida era reconhecida pela sua beleza e pela sua estrutura tecnológica que ia além da compreensão da época. Mas quando eu estive em Avin, que é o planeta dos Guianas, e pisei nessa cidade, Atlântida, eu vi que realmente são pilares de desenvolvimentos colossais. E os Guianas, eles não fizeram modificação nenhuma na cidade. Eles não fizeram modificação nenhuma na cidade. Eles fizeram tão somente a tecnologia reversa, baseando-se na tecnologia dessa mega cidade dos Churupaques. Mas os Churupaques na Terra, com a sua mega infraestrutura, o que eles estavam fazendo? Eles estavam criando uma raça híbrida que hoje conhecemos como sendo os Homo capenses. E eles precisavam, mais do que nunca, criar de imediato essa raça para super popularizar essa mega infraestrutura. Porque os Churupaques eram poucos. E eles precisavam, mais do que depressa, superpopular essa cidade, treinar os Homo capenses, porque eles tinham o plano de expulsar os Anunnakis e escravizar e matar os Guianas, porque também eles tinham o conhecido os Guianas. E viram que os Guianas não eram ofensivos a eles. E não tinham tecnologia para superá-los em arma e capacitação.
E os guianas estavam ali na Índia, contribuindo com aquela civilização que prosperava através da criação híbrida reptiliana, e ali eles reeducaram, reensinaram toda aquela civilização que pertencia hoje ao continente da Índia, que são os antigos, que narraram suas histórias de perspectivas diferentes, porém corretas. E depois que houve essa guerra, depois que houve tudo isso que falei para vocês, depois que os Churupaques foram mortos e alguns deles refugiaram e não foram encontrados, eles levaram consigo a sua criação, ou o pouco que sobrou dela, que são os homocapenses, e após a ida obrigatória dos Anunnakis de Nibiru pela Confederação Galáctica para fora do nosso sistema, eles, os homocapenses, tomaram o Egito, milhões de anos mais tarde, e quando eles tomaram o Egito, os Churupaques controlavam o governo por trás da sua criação híbrida, que é os homocapenses. Depois, os reptilianos híbridos que decidiram de livre e espontânea vontade ficar para trás e não ir com a sua civilização para Nibiru, eles fizeram aliança com os Churupaques, com os homocapenses e criaram os híbridos de híbridos reptilianos híbridos, que são o que conhecemos como sendo aqueles que têm o sangue puro, que já entra na linha de raciocínio dos Illuminatis. Mas hoje, no planeta Yevin, quando você está ali e vê aquela civilização, você vê os guianas, e você vê aquela mega infraestrutura da qual eles receberam de presente dos Anunnakis de Nibiru, porque foram os Anunnakis de Nibiru que ganharam a guerra e não os guianas, porque eles não tinham tecnologia e a maioria das suas vimanas tinham sido destruídas. Eles, através dessa tecnologia reversa, criou uma tecnologia tamanha que vai além da compreensão, da capacitação da minha explanação, como eu sempre digo. E dado a isso, essas novas vimanas que foram criadas pelos guianas, que são os seus instrumentos voadores de guerra, eles mais do que de imediatamente aprimoraram a sua tecnologia, aprimoraram a proteção do seu sistema solar, construíram megas cidades intraterrenas debaixo das montanhas do Tibete e debaixo das montanhas entre a Índia e a China. E dado a isso, hoje, os guianas, eles estão na Terra, estão contribuindo com o crescimento da civilização humana, eles estão infiltrados nos governos, na política de um modo geral, eles usam peles sintéticas, eles não usam hologramas, e essas peles sintéticas deles fazem com que eles passem despercebidos aos olhos dos próprios humanos. E as pessoas hoje que defendem o planeta Terra através de uma política melhor, através de uma expansão de consciência melhor, através de criação de grandes entidades das quais auxiliam a prestação de serviço para a humanidade,
Essas pessoas, você pode acreditar piamente que são os guianas sobre uma pele sintética. E eles têm tido uma cadeira de destaque também junto à Confederação Galáctica, que da qual por si só reconheceu como guerreiros, ainda que tivessem perdido a guerra. E eles contribuem dessa forma junto à nossa civilização. E isso, em toda a Índia, é reconhecido. Mas por que existe a pobreza e a miséria na Índia? Em um outro vídeo eu vou dizer tudo que está relacionado a todas as desgraças da Terra. E vocês vão entender o porquê desses acontecimentos. Os guianas estão aqui e querem e vão ajudar a raça humana. E eu fui levado por Agnichet e pelos guianas em suas cidades subterrâneas, e eu as vi com meus próprios olhos e vi a tamanha tecnologia sem igual e fiquei feliz por todas as instruções e por tudo que eles estão fazendo no mundo, ajudando, auxiliando a raça humana na expansão da consciência da qual a raça humana precisa se libertar. É necessário, você que me ouve, saber a história verdadeira. Eu, Carlos Henrique, fui literalmente em plena consciência a constelação de Varipovic, Y792001, e conheci esse planeta chamado Iven, que fica em um sistema solar que é distante do nosso planeta 2.300 anos-luz. Eu conheci o seu líder, conheci a diretriz tecnológica, andei em uma das vimanas tecnológicas que tem essa nova tecnologia, a partir da tecnologia reversa, dessa mega infraestrutura que pertencia aos Churupacs. E eles me trouxeram, e trouxeram também a Agnichet, dentro dessa vimana, e do planeta natal Iven, que fica a 2.300 anos-luz da Terra, nós viemos e chegamos à Terra em 0,3 segundos. E quando eu conheci essa mega infraestrutura subterrânea e fomos embora para Iven, gastamos também 0,3 segundos para chegar até o planeta Iven. E lá, por sua vez, me foi mostrado tanto no planeta como aqui na Terra, nas suas megas cidades subterrâneas, com infraestrutura extraordinária, a tecnologia na criação das suas peles sintéticas, a tecnologia na invisibilidade de suas vimanas, que são suas máquinas tecnológicas voadoras, e o compartilhamento de uma razão social dos quais eles têm contribuído ao longo das gerações. Eles participam como médicos, eles participam como conselheiros, e ainda que a ONU, ainda que a OTAN seja uma podridão, 19 guianas estão infiltrados nas Nações Unidas
E por eles, e pela Confederação Galáctica, e por tantos outros alienígenas que aqui estão, é que estamos sendo poupados de muitas desgraças. Os Churupaques, os reptilianos largatos, os reptilianos híbridos de Nibiru que aqui ficaram e se rebelaram contra o próprio planeta Nibiru e contra o seu próprio rei Anu. Os Greys, que são raças híbridas criadas pelos reptilianos híbridos, e outras tantas raças criam constantemente vírus, doenças, e quando eles criam o que é negativo, os Guianas, com auxílio dos Anunnakis de Nibiru, e com auxílio dos de Sírios, dos de Aldebaran, dos de Lira, da constelação de Capricórnio, da constelação do pilar Égter, eles criam aquilo que vai de contra a criação ofensiva à raça humana. Porque a nossa civilização, ela já é adotada, a nossa civilização, ela já está praticamente liberta e aguarda somente a grande transformação, que foi aquela que eu falei no vídeo anterior, onde a Terra passará por aquela transformação extraordinária. Os Guianas estão na Índia. Quando você tiver condição financeira de ir à Índia, quando você tiver condição financeira de ir ao Tibete, quando você for nas cordilheiras, nas montanhas da China, feche os teus olhos, abra a sua consciência e você pode ter certeza que lhe será apresentado a você de forma espontânea um guiana que virá até você e se apresentará a você e você ficará maravilhado. Maravilhado. É uma raça extraordinária. É um povo espetacular. De uma simplicidade sem igual. E por estarem em uma dimensão de desenvolvimento extraordinária, que é a 15ª dimensão de desenvolvimento. Eles amam o planeta, amam a natureza, amam a vida vegetal, a vida animal, amam o Pai Universo, e eles têm respeito tanto por outros mundos que estão em desenvolvimentos, como por aqueles que já são desenvolvidos. E eles se superaram em tudo e em todas as coisas. Gratidão aos Gyarks, que são os Guianas. Gratidão aos reptilianos híbridos de Nibiru, que deram de presente essa mega infraestrutura que pertencia aos Churupaques, cidade essa que chama Zupoporax, que é a famosa Atlântida, que ainda é procurada, mas jamais será encontrada, porque ela está no planeta natal Yvin, planeta esse dos Guianas. Ao Pai Universo, à Mamãe Natureza, à Confederação Galáctica, a Agnachet, Zamaniel, Arnetuliel, Mereconoab, Atilil, Anu, Enk, Enlil e a todos os outros, Kineniel e a todos os outros, principalmente ao líder Charamaná e Equivé,
que é o líder dos Guianas e aquele do qual nos levou para conhecer todo esse planeta maravilhoso, que através dos outros vídeos eu vou trazer sempre o vídeo anterior à tona, para um sempre estar ligado ao outro, para que você não fuja da linha de raciocínio. A eles, gratidão eterna. E para finalizar mais esse vídeo, eu agradeço do fundo do meu universo interior a você que acompanhou esse vídeo, a você que entendeu esse vídeo, e se você quiser fazer qualquer pergunta relacionada a esse vídeo, faça como eu falei lá no começo do vídeo. Tá o link aí do meu Facebook, você acesse o link do meu Facebook. Não precisa me mandar convite para ser meu amigo. Eu vou lá em mais, vou olhar as mensagens que estão privadas e vou te responder tudo em relação aos Guianas, em relação aos Churupaques, em relação à Atlântida. E você que é arqueólogo, que está me ouvindo e que está espantado com tudo isso e acha que tudo isso é loucura, continue então procurando a sua Atlântida. E você que procurava uma resposta e o seu universo interior te mostrou que as minhas palavras foram verdadeiras, encerre a sua busca por Atlântida, mas continue a buscar o conhecimento sobre Atlântida através do seu universo interior, conectado com o seu universo exterior, e a Mãe Natureza, através da água, do fogo, do ar e da terra, ela automaticamente vai mostrar a diretriz de onde você poderá procurar os fragmentos para você montar o quebra-cabeça e chegar à sua própria conclusão. E para você que ao ouvir o vídeo e debochou, o problema é seu. Como eu disse, os comentários dos vídeos estão desativados justamente para que eu não venha perder tempo com esse tipo de pessoa. E para você que ouviu e está maravilhado e quer aprender mais, ainda que você ache que eu sou um louco, mas respeita a minha pessoa, pode ter certeza que toda a informação da qual eu recebi através dos Guianas, através da magnitude, da beleza do planeta Invi, você pode ter certeza que eu vou detalhá-los para vocês. O planeta é maravilhoso, extraordinário, espetacular, vamos dizer assim. É uma galáxia em um sistema solar que existe 5 sóis e 9 planetas. E somente Yvin é o corpo planetário habitável. E Yvin é 6 vezes maior que Saturno, e nele também existe um anel igual a Saturno. E Yvin é azul como o oceano mais puro, e marrom como o chocolate mais amargo, para você ter uma ilusão. E os Guianas, eles têm 2,20 metros de altura, são de aparência humana como a nossa. O que diferencia eles são que o seu rosto é o rosto mais afinado, os seus olhos é um pouco maior, o cabelo é de cor avermelhada e a pele deles é uma pele azul. Tanto que você pode ver que nas representações dos deuses indianos, o que predomina é a característica da feição azul. E a pele deles são azul literalmente. Mas é um azul que chega a transparecer uma luz espetacular pela quantidade de bondade e de amor que existe no coração deles. Por isso, há a necessidade
deles fazerem o uso de peles sintéticas para se achegarem mais à aparência humana e estarem relacionados com a raça humana, ajudando no campo da ciência, da tecnologia e no campo do cuidado com toda a raça humana. Tá bom? Bom, finalizo aqui esse vídeo agradecendo a todos vocês. Do fundo do meu universo, eu agradeço a vocês. Espero que tenham aprendido. Eu tenho certeza que muitas coisas vão acontecer na vida de vocês. Nunca esqueçam de agradecer ao seu universo interior, ao seu universo exterior, à Mãe Natureza, aos seus elementos, à sua vida vegetal e à sua vida animal. Pratiquem tudo que tem aprendido até aqui, porque você que pratica sabe que está tendo resultado. E para você que não pratica por medo, não tem problema. Siga outro caminho, porque eu jamais vou induzir você a me seguir. Eu jamais vou induzir a você e fazer com que você acredite que eu estou criando uma nova religião, porque não estou. Aqui é apenas um pedaço da história da minha vida. Pedaço esse que é maravilhoso, porque é junto aos meus irmãos das estrelas. Gratidão à Confederação Galáctica, gratidão ao Universo Pai, gratidão à Natureza Mãe e a gratidão aos meus verdadeiros amigos. Finalizo aqui esse vídeo dando um beijo enorme no coração de cada um, seja você homem, seja você mulher, seja você de sexualidade homossexual ou heterossexual, não importa. O meu respeito, o meu carinho é para você. Não precisa divulgar esse vídeo, não precisa dar joinha, nada disso é necessário. O universo fará com que pessoas das quais desejam aprender é que virão e aprenderão, e elas por si só farão o que for necessário. Finalizo aqui esse vídeo mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.